infância, dentro da minha casa, da minha família, era isso. Era empreender e buscar oportunidade, fazer negócio. Só que quando você está dentro de uma atmosfera exclusivamente londrina, daquela elite jornalística, intelectual, até dos empresários, você está completamente descolado do resto do país e das preocupações das pessoas. Falou tudo. Então eu cheguei naquele quarto, imagina você estar num quarto com outras 14 pessoas, sendo todos mendigos, sem tomar banho. Saindo da casa da tua mãe. Ele falou, pô, mas e outra coisa, legal pra caramba, você tá ganhando o Campeonato Carioca, tá jogando bem, tá de parabéns. Pô, tá super legal. Que cara legal. Mas eu acho que você não entendeu que eu tô te chamando pra jogar a Champions. Exato. Quando eu tive que mudar uma chave importantíssima na minha vida e começar a trabalhar com um segmento que eu não imaginava nem por onde iniciar a conversa, busquei referências profissionais e pessoais. Para mim é muito importante a identificação com a personalidade da pessoa, que vai, enfim, compartilhar conhecimento e transmitir ensinamentos. Nessa jornada eu tive a gratíssima surpresa de conhecer meu amigo Gabriel Carvalho, nosso convidado do podcast de hoje, e esse é o The Club. Comigo, Bruno Garchagen, meu parceiro. Como sempre. Isso aí. Gabi, muitíssimo bem-vindo, obrigado por estar aqui. Pô, prazer enorme. Imagina, Igor, Bruno, obrigado pelo convite aí, Obrigado. Animado com o papo hoje. Obrigado. Eu fui convidado para o podcast do Gabriel, ele tem o Match Gastronômico, que enfim... E foi muito legal, foi a minha primeira experiência como entrevistado. E foi bem no comecinho do programa. Foi bem no comecinho, acho que foi segundo ou terceiro. E foi uma história episódio. muito legal. Você contou a história do seu pai, da família. E, putz, eu me senti muito em casa, e na hora que a gente começou a pensar em nomes legais, que se encaixavam muito com o que a gente acredita que é necessário transmitir na nossa posição, não pude deixar de convidar o Gabi. Sei um pouco da trajetória dele, conheci ele um pouco mais como pessoa e com certeza aprenderemos muito todos hoje. Gabi, cara, assim, valeu, de verdade. Imagina. Vamos lá. Prazer enorme. Quando a gente começou a se falar, né, por conta de relógios e tudo mais, esse hobby maravilhoso que une todo mundo, inclusive depois a gente mostra os relógios que estamos usando, cada um vestindo uma coisa mais legal que a outra. E você falou comigo a respeito de alguma peça e eu identifiquei que você era você. Naquele momento foi uma alegria muito grande, porque eu estava numa dor absurda, não tinha de onde tirar a informação, de onde me inspirar para mudar o rumo das coisas. Era pouca coisa pós-pandemia, né? O trato do nosso segmento que nós compartilhamos em comum, que é bar e restaurante, estava muito difícil de lidar. E eu de verdade me identifiquei muito, né? Eu vi todos os seus trabalhos, achei uma porrada de coisa incrível, e aí comecei a pesquisar mais para saber como você tinha chegado ali. E acho valiosíssimo, queria começar do começo mesmo, do início. Você até te agradeci por ter postado um vídeo esses dias sobre sua trajetória. O início lá, cara, fritando hambúrguer, fazendo, né, as coisas mais simples para a construção dessa carreira. Conta pra gente um pouquinho de como começou e a partir daí a gente vai destrinchando tudo. Cara, eu vou até voltar um pouco antes do que você viu lá no vídeo. Tá bom. Putz, foi minha primeira experiência em gastronomia, né? De fato, foi ali no ano de 2005, 20 anos atrás, que eu fui comin, garçom, depois consegui ser barman e aí fui me enquadrando num período que eu morei na Inglaterra, ainda muito jovem. Que é uma história interessante, posso até contar um pouquinho dela depois, mas eu nasci de uma família muito empreendedora, né? Meus avós, meu avô por parte de mãe foi trocador de ônibus, a minha avó foi empregada doméstica e começaram a empreender juntos muito jovens. A minha avó começou a fazer bolsas e roupas para mulheres, o meu avô saiu de trocador e foi trabalhar numa fábrica de calçados que tinha 500 mulheres na linha da fábrica. Então minha avó produzia roupa, meu avô vendia na fábrica, fora dos horários, para fazer uma renda extra. Esse negócio foi crescendo, ele comprou o primeiro imóvel, o segundo imóvel, depois o mercado de automóvel no Brasil começou a esquentar, ele pegou, montou uma oficina, depois uma outra oficina, daqui a pouco ele criou um grupo de concessionárias no Rio de Janeiro, e construiu uma história de empreendedorismo nesse ramo. Depois de um certo período ele teve um
um trauma na família, porque era ele e o irmão, eram sócios nos negócios de concessionária. O irmão acabou falecendo por questões de violência no Rio, e aí ele ficou muito tempo desanimado, meio que largou tudo, parou de trabalhar e ficou mais calmo. Mas esse DNA do empreendedorismo fazia parte da nossa família. Depois de alguns anos parado, meu avô volta a empreender aí como construção civil, que foi a minha infância, vendo meu avô empreender. Meu pai e minha mãe, meu pai era formado em economia, em algum momento largou o mercado financeiro e foi trabalhar com meu avô materno, também dentro do setor de oficina, e entrou nesse mundo e começou a empreender também. E minha mãe montou, depois da separação com meu pai, uma outra oficina. Então eu tinha 2 pais separados, cada um com uma oficina de carros e concorrente. E vivi nesse universo a minha infância inteira, mas numa família com um DNA muito empreendedor. Nesse meio período, minha mãe montou outros negócios, então ela chegou a ter um provedor de internet, que depois ela vendeu, na época, acho que foi para o UOL, em algum momento lá no Rio, no começo do boom da internet a cabo. Naquela época ela montou um provedor a rádio, que era um sistema como se fosse o Wi-Fi de hoje, mas você jogava para grandes repetidoras e jogava os roteadores nas principais regiões da cidade. Depois ela vendeu esse provedor de internet e depois virou sócia de uma fábrica de aditivos, que ela é sócia até hoje, para combustível. Então, o empreendedorismo fez parte da minha vida, a minha juventude inteira. Essa foi a lição que eu tive crescendo. Meus primeiros negócios, para contar um pouquinho, assim, meu primeiro negócio não, né? Mas eu comecei a trabalhar com 14 anos dentro da oficina do meu pai, depois migrei para a oficina da minha mãe, com mais ou menos 15, 16, para poder ter dinheiro para sair com uma namorada, sair com meus amigos, ir no McDonald's, enfim. E nesse período eu comecei a entender o valor do trabalho, né? Pô, tem que trabalhar para conquistar minhas coisas e acho que desde muito jovem eu me apaixonei por trabalhar. Eu me lembro que teve um período, numas férias, que um primo meu aqui de São Paulo, que morava em Jaú, foi passar férias comigo. Eu diria que foi meu primeiro negócio. Eu tinha 15 anos, ele tinha 14, e a gente tinha um programa de computador na época que tinha no meu computador instalado, minha mãe tinha comprado fora do Brasil, que era para fazer convites de festas. Naquela época tudo era muito complexo, né? Era o CD-ROM que você botava e tal. E a gente ficou brincando, vamos fazer alguma coisa, o que dá pra gente fazer? E a gente fez um convite super bonito, escrito, faça suas compras sem sair de casa. E aí a gente pegou e imprimiu 200 folhas daquilo, que era num formato A5, então cortava ao meio, deu 400 folhetos. Pegamos aquele negócio, começamos a andar na rua, tocava de porta em porta, explicava o serviço, a gente cobrava 30% do valor da compra, ia até o mercado, comprava e devolvia. O Rappi. Foi tudo sensacional, a gente lançou o Rappi. 20 anos antes, sei lá, 30 anos antes do Rappi existir. Acho que deve ter por aí, uns 25 anos antes do Rappi existir. E, para nossa surpresa, acho que era muita sede de empreender e pouco planejamento e pouca maturidade, a gente não tinha pensado em nada. A ideia era, cara, as pessoas vão ligar, a gente vai fazer a lista, minha avó tá de bobeira em casa, a gente fala, vó, leva a gente no mercado, a gente vai lá, compra tudo, bota no carrinho e sai entregando. Tava tudo mapeado na nossa cabeça, né? Redondo. A gente ficou 4 horas na rua entregando panfleto. Quando a gente chegou em casa, minha avó estava com um cinto na mão, atrás da porta, já revoltada, porque não parava de tocar o telefone da casa dela. Obviamente, naquela época não tinha celular, não tinha nada. O telefone da casa dela já tinha mais de 30, 40 ligações com pedido de compras. Ela, eu não sei nem o que é isso. Do que você está falando? Não, mas tem um panfleto, tem seu telefone, tem tudo. Não, mas isso deve ser coisa do meu neto. Ela, cara, isso não é coisa de criança, isso é coisa séria. E foi uma baita confusão, a gente obviamente não conseguiu fazer nenhuma entrega, o Rappi não decolou, mas foi a nossa primeira tentativa de montar um piloto de um projeto. Isso a gente tinha 15 anos, tomamos uma surra bem dada, com toda a razão, porque minha avó falava, e quem vai pagar minha gasolina? E quem vai pagar meu tempo? Quem vai? Óbvio, né? Aquela confusão toda. Então, assim, a nossa infância dentro da minha casa, da minha família, era isso, era empreender e buscar oportunidade, fazer negócio. E aí eu entrei na faculdade de engenharia em 2005. Nesse período, eu já vinha empreendendo com algumas coisas.
não sei se vocês vão lembrar, um período no Brasil que era muito valorizado pulseira Livestrong e boné da Von Dutch. E eu, dos meus 16 aos meus 18 anos, eu tive uma namorada que morava em Miami, que ela era prima de um amigo meu aqui do Brasil, a gente se conheceu através dele e namorou um período aí de 1 ano e meio, 2. E nesse período de namoro, com tudo isso fervilhando aqui no Brasil, você não tinha importação de praticamente nada no Brasil, eu fui algumas vezes para Miami e voltava com pulseiras Livestrong, bonés da Von Dutch e tênis Nike Shox. Também na época era um fenômeno aqui no Brasil. E conhecia muita gente, tinha muitos amigos e acabava vendendo para os meus amigos e fazendo um troco. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha um dinheiro para um jovem de 18 anos razoável guardado, porque eu ia fazendo isso, ia guardando, não tinha muito com o que gastar. E aí eu comecei, foi o primeiro momento da minha vida que eu parei de trabalhar. Entrei na faculdade, consegui a desculpa de que eu não podia trabalhar porque eu tinha que estudar. Eu passei mais ou menos 1 ano sem trabalhar. E aí, cara, minha vida virou pro avesso total, porque eu só queria saber de balada, curtir a vida, acabei de entrar na faculdade outro mundo, e tava com grana, no Rio. Eu estudei na PUC do Rio de Janeiro, que era ali na Gávea, e teoricamente eu tinha uma graninha guardada, que de novo, não era relevante, mas para um garoto jovem... Podia ir em todas as festas até se formar. Podia ir em todas as festas, é isso. Eu fui a muitos camarotes, então... Que para um cara de 18 anos não era comum, e eu tava, enfim, deslumbrado, obviamente, com aquilo. De novo, falta de maturidade no momento da vida. E aí curti bastante, fiz muita farra e etc. E minha mãe um dia chegou e falou, cara, chegando agora em Londres, né? Pô, acho que você se perdeu no caminho. Você vinha numa trajetória legal, desde os 14 anos trabalhando, empreendeu, ganhou seu dinheiro, conquistou suas coisas. E agora você acha que virou playboy. E aquilo mexeu um pouco comigo. Ela falou, quero fazer uma aposta com você. Eu vou te dar 1.000 libras, você tem passaporte europeu, então você consegue trabalhar legalmente na Inglaterra. E eu vou te mandar a passagem de volta para daqui a 4 meses. Então você tem que se virar e vamos ver se você aguenta mesmo, Rojão, se você é bom. Porque aqui no Rio você conhece todo mundo. Que animal isso. Foi um momento bem interessante, assim, de virada de chave até na minha maturidade, eu diria. E aí, cara, eu embarquei para a Inglaterra, eu tinha na verdade, irmão do meu padrasto morava lá e a ordem é que ele me desse casa por 1 semana. Falou, ó, primeira semana o Gabriel fica aí, dormir na sala dele e tal, depois de 1 semana despejado, porta trancada e ele não entra mais. Então ele tem 1 semana para achar algum lugar e depois ele tem que se virar. E aí começou a minha maluquice, cheguei na Inglaterra, não sabia nem por onde começar, tô em Londres, eu nunca tinha ido a Londres na vida. Quantos anos você tinha? Tinha 18 anos. Exatamente 18, quase 19. E aquilo, putz, pra mim foi, cara, e aí tinha uma questão de orgulho, né? Eu falei, eu não posso agora recuar, pedir ajuda, falar que vou voltar, que não aguentei. Eu falei, agora eu vou fazer dar certo. Depois de 1 semana na casa do meu tio, obviamente, eu não tinha achado lugar nenhum pra ficar que coubesse dentro do meu budget. O dinheiro acabava muito rápido, as 1.000 libras. Eu consegui em uns 4, 5 dias um emprego, mas eu bati, assim, em 1.000 portas e arrumei um emprego. Acho que foi no 4º dia como cumim, que foi a minha primeira experiência dentro do setor de gastronomia, que foi, pô, super legal, super rica, apanhei bastante lá, sofri muito quando eu estava atuando como cumim, porque era um restaurante muito forte de faturamento, era uma churrascaria, por acaso. Volume sinistro. Volume sinistro, e eu tinha que ficar limpando mesa, levando prato, trazendo prato, eu não parava 1 segundo, era 5 horas, assim... pesado. Pra quem não sabe, cumim é o cara que ajuda o garçom. É isso, é o braço direito, é o casca de bala do garçom. E aí eu fiquei naquela rotina ali, trabalhando, mas, cara, ganhando muito pouco. Eu me lembro, eu ganhava, na época, 4,60 libras por hora de trabalho. Era mais ou menos isso que eu recebia na época. Acho que era isso. E, cara, tinha que me encaixar dentro do meu orçamento. Obviamente, meu orçamento não dava pra nada do que eu tinha visto. Esse meu tio morava em South Kensington, que é tipo morar no Itaim ou no Leblon, que era um bairro ultra premium de Londres. Eu não achei, obviamente, nada ali na região. O emprego que eu achei era ali, porque era onde eu fiquei baseado nesses 4 dias. Então, obviamente, eu comecei a procurar emprego no entorno. Mas era um emprego que não me dava sustento para morar ali, né? Até que eu achei uma casa... que era um albergue, mas era um albergue dedicado para moradores de rua em Londres.
E aí eu falei, cara, quanto que é esse negócio? Eu me lembro até hoje, era 90 libras por semana e você tinha direito a café da manhã todo dia. Aí eu falei, puta, essa conta vai fechar. Eu já tô economizando 3 libras por dia, vezes 7 já são 21. No final tô gastando, 70 libras a mais, 69 libras a mais, mas tô tendo onde dormir. Aí peguei, fechei, é o albergue, vambora, qual o quarto? Era tipo no 5º andar de um prédio, subia de escada. Cheguei no albergue na primeira noite para dormir, entrei no quarto, eram 15 camas. A distância entre as camas era literalmente um palmo, dava para você andar de lado assim nas camas. E uma coisa que eu descobri lá é que nesse tipo de albergue, o que acontecia? Os mendigos, eles passavam 1, 2, 3 semanas na rua, juntavam um troquinho e aí passavam uma noite num albergue desse, que ele dormia do jeito que ele estava, porque ele está acostumado a dormir sujo, do jeito que estava. E no dia seguinte ele tomava banho, fazia barba, se arrumava e voltava para a rua para mais uma jornada de 3 semanas, um mês, ou seja lá o que for. Então eu cheguei naquele quarto, imagina você estar num quarto com outras 14 pessoas, sendo todos mendigos, sem tomar banho. Saindo da casa da tua mãe. É isso, saindo da casa da minha mãe, enfim, tendo sido playboy no Rio de Janeiro. Então foi chocante e, de novo, o orgulho falava mais alto. Aí, tem que se adaptar, o que a gente faz? Eu me lembro que eu dormia eu tinha as meias compridas de frio, né? Eu amarrava ela no rosto e dormia com ela no rosto, por causa do cheiro. Porque era a única solução, senão eu não conseguia dormir, eu vomitaria no quarto. Ele ganhou da sua laje. Era um negócio complicado. E aí foi essa jornada. Eu me lembro, aí uma mudada grande que aconteceu nesse período foi... eu comecei a perceber, depois de 1, 2 semanas, que eu dormi na parede, eu saía do cheiro, porque eu virava para a parede. Então era menos mal o cheiro. Além disso, eu abraçava a minha mala toda noite para dormir, porque, enfim, tem várias pessoas que você não conhece. Dormindo para a parede, eu botava a mala entre eu e a parede, então eu me sentia um pouquinho mais seguro, não tinha ninguém do outro lado. E eu percebi que tinha um outro cara que dormia na outra parede toda noite. Eu falei, esse cara também tá na mesma situação que eu, não tem muito onde ficar e ele não é morador de rua. E aí ficamos amigos, eu me lembro até hoje, era o Peter, era um húngaro que trabalhava na construção civil, tinha sido deportado do Canadá, uma puta história interessante, e ele estava lá construindo a vida dele de novo na Inglaterra. E aí ficamos amigos e o Peter falou, cara, a gente tem que sair daqui, não dá pra ficar dormindo nesse quarto por muito tempo. A gente passou 1 mês e pouco nesse quarto, nesse albergue. E aí, conversando com ele, ele falou, cara, o meu contractor, o meu construtor, tem uma casa que ele subloca para pessoas que vêm trabalhar nas obras dele, a maioria são imigrantes ilegais, fica na zona 5 de Londres. E, ele falou que tem uma despensa disponível na casa que a gente pode botar 2 colchonetes lá e se vira. Falei, vamos lá olhar essa despensa agora. Melhor uma despensa que eu consigo trancar minhas coisas para ir pro trabalho e etc. do que na situação que a gente está. E aí fomos lá visitar, a gente pegou, alugou a despensa. Eu me lembro que para abrir a porta tinha que levantar os colchonetes e fecha os colchonetes quando fecha a porta. Era uma coisa meio... Porque literalmente era uma despensa, sei lá, ela devia ter 2 por 1,80, né, de medida. Então era super pequeno, as nossas roupas a gente pregou na parede, vários preguinhos e pendurava as roupas, porque não tinha móvel, não dava para botar móvel. E fiquei nessa jornada lá, enfim, orgulho falando sempre mais alto, falando, não, eu vou fazer dar certo, eu não vou pedir arrego. E passei 4 meses nesse processo. Aí no final, brinquei com a minha mãe, porque passei mais 3 semanas na Europa, porque eu juntei dinheiro e fiz um mochilão. Falei, agora... Toma essa, então. Agora não só deu certo, consegui sobreviver, tô vivo, não perdi um rim e não morri de fome, mas juntei dinheiro e vou fazer um mochilão. Mas foi um período bem, bem interessante, assim, de passar por uma dificuldade que eu nunca tinha passado na minha vida, porque... Apesar da minha família nunca ter sido, eu não ter nascido numa família rica, eu nunca passei dificuldade, de fato. Eu tinha muita restrição de dinheiro, até pela situação de pais separados e a dinâmica na minha casa, então eu nunca tive acesso a dinheiro, mas nunca me faltou absolutamente nada. Então esse período me fez crescer bastante, porque foi um período que eu vivi, de fato, eu passei 4 meses, por exemplo, acho que eu comi nesse período 2 ou 3 vezes uma carne vermelha, porque eu não tinha dinheiro para comprar carne vermelha, minha proteína era ovo, era a única coisa que eu tinha condição de pagar. Então foi isso, depois de um período
legal lá, fiz um mochilão, voltei pro Brasil e aí voltei a trabalhar. E comecei outros projetos e outros processos, chegando em alguns casos que você viu lá. Por onde você Desculpa. Manda bala, fica à vontade. Eu queria perguntar, cara. Você é desafiado por sua mãe, vai para Londres, primeira vez numa cidade enorme, com um monte de gente, um contato só com essa pessoa da família e tudo mais, e cai num albergue para mendigo. Como é que ficava, cara, o seu dia a dia, sua cabeça? Durante o trabalho, beleza, você tá trabalhando lá, muito trabalho e tal, mas quando você deitava, na primeira noite que você deitou, naquele meio de mendigo, o quarto fedorento, cara, o que você pensou? Cara, eu vou te falar que era um mix de sensações, assim, né? Acho que se eu falar pra você que vários momentos não passou na minha cabeça pegar o telefone, ligar e falar não consigo, é óbvio que passou, né? Como passa até hoje dentro do nosso dia a dia em diversos desafios que a gente passa. Então, obviamente passou, mas por outro lado, eu acho que o desafio da minha mãe, mais do que por ela, eu queria provar pra mim mesmo que eu conseguia. Entendeu? Então virou uma missão minha comigo mesmo. Eu falei, cara, beleza, eu vou conseguir superar isso. Eu também confesso que eu tinha uma facilidade de saber que aquilo era temporário, né? Eu acho e acho que é um mindset que, inclusive, eu coloquei pro resto da minha vida. Toda vez que eu tô passando por uma situação difícil, que realmente me deixa muito esgotado em termos de energia, porque esgotava realmente. Imagina, se chegar em casa do trabalho, eu chegava meia-noite, 1h do restaurante, a gente fechava meia-noite, ficava no fecha até 1h e pouca, terminava de limpar tudo, organizar tudo, chegava 1h e pouca no albergue. O albergue já estava cheio de mendigo, todo mundo dormindo, escuridão e um cheiro absurdamente ruim. Mas quando eu chegava em casa, eu tinha momentos de, porra, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas também a sensação de que, cara, esse não é teu plano A de vida, né? Esse é um período de 4 meses, você tem uma saída e tal. Me dava um pouquinho de tipo, bicho, segura a bronca. 1, 2, 3 meses você não vai morrer. Essas pessoas passam por isso a vida inteira e estão vivas. E aí colocava um pouco de perspectiva. Eu acho que se eu não tivesse a consciência de que um dia aquilo ia acabar, ou que eu ia sair dali, ou que eu conseguiria sair dali, até porque, pô, tava numa faculdade de engenharia, então eu sabia que aquela não era a minha realidade, né? Isso dava um pouquinho de energia para você se manter na luta de tipo, eu vou provar para mim mesmo que eu consigo. E eu acho que eu carrego isso até hoje, Bruno, porque toda vez que eu passo por uma situação assim, cara, ferrou, agora eu não sei por onde sair, isso aqui é um problema que eu não consigo resolver e vai desmoronar esse negócio que é um projeto importante meu. Eu coloco em perspectiva de que, cara, não é meu único projeto, né? Eu tenho projetos de vida que são muito mais importantes. E aí eu saio até do profissional, né? Eu falo muito isso com as pessoas que são próximas minhas. Quando você tem alguma coisa muito sólida para se apegar, fica fácil suportar qualquer coisa, né? Eu acho que, pô, minha família, minha esposa, minhas filhas, meus amigos, as pessoas que trabalham comigo, eu falo, toda a dificuldade que eu tenho de trabalho, eu olho para o lado e vejo a quantidade de gente que a gente emprega hoje. Hoje, dentro do nosso ecossistema, eu tenho mais de 1000 pessoas que trabalham comigo. E eu falo, cara, essas pessoas dependem desse negócio. E se eu largar esse negócio desmorona, porque eu sou uma peça chave vital desses projetos. E isso me dá uma força, acho que quase que infinita, porque deixa de ser por mim. Eu acho que toda vez que você está fazendo uma coisa que é por dinheiro, ou porque é só para você mesmo, para seu benefício próprio, quando você passa por uma dificuldade, você fala, poxa, eu não preciso tanto do benefício, eu não preciso tanto do dinheiro, e aí você larga. Agora, quando puta, esse cara confiou em mim, ele largou a carreira dele, tá trabalhando comigo agora, se eu largar, eu vou deixar esse cara na mão de um jeito. Sua dor diminui demais, né? Que aí, cara, fica mais fácil. Então é o que eu costumo dizer, assim, toda vez que eu passo por uma situação mais complexa, ou difícil, ou como foi a dificuldade lá em Londres, eu tento entregar um pouquinho. Cara, beleza, tira o Gabriel da equação. O que é mais importante? Onde é que a gente vai construir algo relevante? Onde é que eu vou ajudar alguém? Onde é que eu vou aprender mais? Onde é que eu vou me tornar um ser humano melhor? Então busco um propósito um pouquinho maior que ajuda a suportar a pancadaria. Tentando te responder um pouquinho do que passava na cabeça. Entendi. Diga lá, Igor. Não, eu queria perguntar, voltando para o Brasil, você foi transformado.
outra Totalmente. pessoa. Então, tem Como que totalmente foi diferente. voltar para a faculdade, sabendo que sua mãe tinha expectativa de que você voltasse a trabalhar, porque ela queria te trazer de volta para o rumo de empreender Pro rumo. e tal. Qual foi a primeira escolha e, assim, as lições mudaram o quê, né? Cara, é engraçado, né? Porque a vida não é uma ladeira, né? Ela tem idas e vindas. Eu voltei pro Brasil, a primeira coisa que eu falei, eu preciso voltar a trabalhar, né? Passei 1 ano sem trabalhar, trabalhei esse período lá na Inglaterra, eu quero voltar a trabalhar porque eu não consigo ficar sem trabalhar mais. Comecei a procurar algumas opções. Em muito pouco tempo, eu voltei pro Brasil em fevereiro para março. Em maio, eu consegui participar de uma entrevista para trabalhar como trainee no Lloyds Bank em Miami. Eu tinha um inglês muito bom por conta dessa temporada em Londres. Eu já tinha feito curso de inglês, mas a temporada em Londres eu acho que deu uma amarrada boa no meu inglês. E aí eu recebi uma proposta para ser trainee num banco de investimentos em Miami, que era um banco, por acaso, inglês, que era o Lloyds Bank, e passar uma temporada de 7 meses em Miami trabalhando nesse banco. Mas como é que surgiu esse negócio? Você chega História e... muito louca. Eu comecei a procurar opções. Uma amiga da minha irmã estava trabalhando nesse banco. E ela falou, cara, eles acabaram de começar o recrutamento para a próxima turma de trainees, que eram 12 trainees por semestre, que iam para lá do mundo inteiro. Para dar suporte principalmente nas áreas de private banking, ajudando no atendimento a cliente, enfim, algumas questões de back-office. Era meio que o estagiário da turma dos bankers, né, do banco. E ela falou, pô, você quer mandar teu currículo já que você está procurando? Eu falei, lógico. Aí mandei meu currículo, fui passando nas entrevistas, fiz as entrevistas e os caras falaram, tá bom, tá contratado, começa dia tal de junho. Então acabou meu período de faculdade, eu tranquei o segundo período desse ano e fui para Miami trabalhar no Lloyds Bank. E quando eu cheguei no Lloyds Bank, eles perceberam um pouco a besteira que eles tinham feito, porque maioridade legal nos Estados Unidos é 21 anos, né? Para álcool, para algumas coisas. Eu tinha 19. Um trainee mais novo depois de mim tinha acho que 23 ou 22. Então era o moleque da turma. E aí quando eu cheguei lá, comecei a trabalhar no banco e, pô, pra mim era tipo, caramba, né? Que mudança de vida. Saí do albergue lá com os mendigos e passei a trabalhar de terno e gravata no 32º andar, na downtown, olhando a vista de Miami. Falei, pô, tô num luxo. E eles davam pra gente, na época, o banco tinha 4 apartamentos alugados num prédio do lado do banco, do escritório. Cada apartamento ficava um grupo de 3 trainees. Então, era 3, 3, 3, 3, um em cima do outro, certinho. E, obviamente, a gente todo dia se reunia, fazia bagunça e tal. E eles pagavam todas as contas. Então, cara, você tem comida, você tem casa, você tem uma faxina na casa aqui de vez em quando, cuidar das coisas, mas você tem que se sustentar em Miami. Aí cheguei lá, combinei com a minha mãe, falei, mãe, vou trancar a faculdade. Aí minha mãe já foi um pouco mais boazinha, porque ela viu o perrengue que eu tinha passado em Londres e viu que eu era meio orgulhoso. Falou, vou ter que ajudar meu filho, senão ele vai fazer besteira. Me dava o dinheiro da mensalidade da faculdade, que na época eram uns, sei lá, uns 800, 900 reais, R$1.000, eu não me lembro exatamente. Que era um dinheiro bom, na época o dólar era meio 1 para 1, 1 para 1 e pouco. Então dava para eu ter alguma coisa de vida em Miami, mas não dava para ter uma vida de luxo. E aí, rapidamente, eu comecei a fazer bico. Então, quarta-feira eu era manobrista, sábado, no almoço, eu vendia hot dog, para poder ganhar um extra. Pô, eu quero poder comprar um negócio, estou nos Estados Unidos, quero comprar um computador legal, eu quero comprar uma roupa, eu quero poder viajar. Enfim, comecei a fazer bico e trabalhava durante o dia no banco de investimentos. Só que, cara, muito rapidamente, de novo, acho que eu entrei no mundo de mercado de investimentos, eu saía com um time, com os bankers, ia pro bar da esquina e tal, e aí tinha aquele negócio, reunião dos bankers de Miami. Então eu achei que eu era o banker de Miami. Eu era um guri de 19 anos que não sabia uma puta ideia do que estava fazendo. E passei uma jornada ali, cara, de quase que desaprender tudo que eu tinha vivido de lição em Londres, assim, porque eu comecei a ir pra balada, assim, eu trabalhava um dia como manobrista, no dia seguinte era um camarote. No outro dia como manobrista, no outro dia um camarote. Queimava tudo que eu ganhava. E ganhava bem como manobrista, era impressionante, cara, porque só de caixinha eu fazia 100, 150 dólares numa noite. Eu fazia uma pancada de dinheiro, uma pancada de dinheiro. Então eu gastava, assim, com vontade, porque eu falava, pô, não vou levar nada daqui e tal, tô aqui pra curtir
e viver essa fase. Então foram 7 meses em Miami muito legais, depois juntei dinheiro, passei um mês no Havaí surfando, e aí voltei para o Brasil para continuar a faculdade, e aí comecei a trabalhar em outros setores. Fui para a construção civil, trabalhei 8 meses numa incorporadora imobiliária como estagiário, depois de 8 meses sangue empreendedor, juntei com meu melhor amigo de infância, que inclusive é padrinho da minha filha hoje. Falei, pô, vamos fazer alguma coisa? Ele, vamos, pô, tá crescendo muito, Minha Casa Minha Vida, que era, putz, tô falando também de quase 20 anos atrás. Tinha 20 anos, literalmente, 19 para 20. Tá crescendo muito Minha Casa Minha Vida em Caxias, que é subúrbio do Rio. E aí eu falei, cara, vamos arrumar um jeito de ir pra lá. E, obviamente, eu já não tinha mais dinheiro nenhum. Tudo que eu já tinha gasto em balada, em farra ou em Miami. E aí a gente começou, me lembro até hoje, a gente pegou e falou, cara, a gente não entende nada dessa região. É um bairro, Jardim Primavera, que era um bairro que estava crescendo, que era do lado da refinaria que tinha em Caxias. Então era um bairro que estava adensando muito rápido. E Minha Casa Minha Vida estava com muito apelo, porque tinha muito funcionário que queria mudar ali para perto e não tinha opção de moradia. E aí eu me lembro que a gente, cara, começou a ir todo sábado e domingo, 8 da manhã, sentar na padaria principal do bairro para fazer network. Vamos pra padoca, a gente senta lá, pede ovo e conhece o cara do balcão. Aí conhecia um, conhecia outro, aí a gente conheceu um construtor. Aí o construtor apresentou outro cara, aí conheceu um cara que vendia terreno, aí conheceu um corretor, aí começamos a fuçar. Passamos uns 4 meses indo quase todo fim de semana para o Jardim Primavera tomar café da manhã. Depois de 4 meses a gente achou um terreno, me lembro até hoje, custava R$180 mil o terreno. E a gente olhou e falou, putz, é o melhor terreno, a localização é perfeita, aqui vai bombar, a gente cabe em 4 casas, casinhas de Minha Casa Minha Vida, que a gente vendia na época, vou chutar aqui, não lembro mais, mas eu vou chutar uns 250, 280 mil, que já era uma faixa boa, a gente fazia umas casas geminadas com 2 ou 3 quartos, eram umas coisinhas legais. A gente achou esse terreno, pagou, eu peguei 90 mil emprestado com meu avô, me lembro, ele falava, eu vou te cobrar CDI, é o que rende meu dinheiro no banco. Então, você pagando o CDI, tá tudo certo. Peguei 90 mil emprestado com ele. Esse meu amigo pegou com o pai, a gente comprou o terreno, acabou o dinheiro. A gente falou, e agora? A gente tem 4 casas para construir. Trouxemos mais 2 amigos, cada um entrou com a mesma quantia, que era o suficiente para a gente construir as casas. A gente construiu, vendeu 5 meses depois e eu dei minha grande primeira porrada da vida para um moleque de 20 anos, que, pô, sei lá, em 4 meses eu tinha feito 60, 70 mil reais de lucro, né, dentro do dinheiro que eu tinha colocado, quase dobrado o dinheiro que eu tinha colocado. Falei, cara, achei uma mina de ouro, né? A gente vendeu as primeiras casas, já comprou um segundo terreno para começar 7 casas, e assim foi andando o processo. Nesse meio do caminho, quando eu voltei de Miami, eu estava meio assim, cara, eu não preciso muito estudar, eu só preciso trabalhar, porque eu me viro trabalhando, eu me dei bem no banco, eu me dou bem aonde for, porque eu tenho capacidade de trabalho. E eu acho que essa autoconfiança na capacidade de trabalho me fez deixar um pouco de lado a faculdade. Então, eu literalmente passei 6 meses sem ir na faculdade. Minha mãe não sabia, estava pagando a mensalidade, eu nem ia. Eu só queria trabalhar ou ir para farra, era um ou outro. Ou era praia ou era trabalho. Então, eu fui reprovado em tudo por falta, até conhecer a minha esposa, minha atual esposa, a Clara. Que a gente tinha entrado na faculdade juntos, a gente se conheceu nesse processo meu de tentando amadurecer. E aí eu me lembro até hoje, no primeiro jantar com meu sogro e a minha sogra, a gente conversando, aí ele, pô, vocês entraram juntos? Entramos. Pô, ela se forma ano que vem, como é que tá você? Aí eu, tipo, aonde? Eu tô trabalhando bastante. Eu tô trabalhando muito. E ali mexeu muito comigo. Eu falei, cara, eu preciso tomar vergonha na cara, porque, pô, meu sogro não vai me aceitar, minha sogra não vai me aceitar. Eles eram de uma família que dava muita atenção para estudos, até diferente da minha, porque minha família era mais empreendedora, que obviamente estudo sempre foi importante, mas não como era na família deles. Sabe que a gente vai se virar trabalhando. É isso, eu tinha uma cabeça... Não é porque eu vim de uma cultura de empreendedorismo, né? Que é um pouco diferente. Apesar de você dar valor ao estudo, né? Minha família dava, mas é diferente da cultura do executivo ou do cara que constrói uma carreira mais tradicional. E aquilo também, de novo, me deu uma bagunçada. Eu falei, cara, eu preciso tomar vergonha na cara, e voltei a estudar. Virei monitor de algumas matérias na faculdade, aí eu voltei a ser um baita aluno bom, enfim, notas boas, porque eu comecei, de fato, a me dedicar para sair rápido da faculdade e poder trabalhar pelo menos com esse capítulo encerrado da minha história.
E aí eu virei monitor de algumas matérias na faculdade, que as principais eram análise de decisão e risco e teoria de jogos. Com um professor que ficou muito meu amigo. Ele dava aula dessas duas matérias, a gente ficou super amigos. Inclusive ele é meu padrinho de casamento, meu amigo até hoje, um grande irmão, que foi um grande conselheiro em toda a minha jornada de vida. E aí um dia ele me chama para um almoço, fala, pô, quero trocar uma ideia de trabalho contigo no Rio Sul, no Shopping Rio Sul lá do Rio. Eu falei, tá bom. Marcamos um almoço, eu cheguei, ele falou, pô, chega um pouquinho depois, umas 2 da tarde. Eu falei, tá bom. Aí quando eu cheguei, ele estava sentado na mesa com um amigo dele, me apresentou o amigo, falou, ó, é só para apresentar vocês, estou indo embora. Me largou com o cara, eu não sabia nem quem era o cara. Me apresentou, esse aqui é o Bernardo, esse aqui é o Gabriel. Confiança pra caceta. E me largou com o cara, eu tomei um susto. O cara era um amigo dele também de infância, super próximo dele, mas era o Bernardo Reis, que era CEO da América Latina Logística, pelo Grupo 3G. E, pô, tinha feito uma carreira fantástica. E o Bernardo fala, ó, isso foi em setembro de 2010, eu me lembro. E o Bernardo falou, cara, eu acabei de fechar a compra do Burger King. Aí eu parei, pô, compra do Burger, eu não sabia quem era o cara, né? Compra do Burger King, qual? Do Norte Shopping, né? Pensando na minha cabeça. Falei, caralho, qual o Burger King será que ele comprou? Será que ele quer que eu vá trabalhar com ele lá no Norte Shopping gerente? Minha cabeça a mil, né? Falei, pô, mas não faz sentido eu largar minha construtora pra trabalhar com ele numa loja. Aquela época, né? Pensando. E aí pô, semana que vem eu tô indo pra Miami e assumir o nosso escritório global. Aí eu falei, pô, mas ele comprou o Burger King no mundo inteiro, cara. Que maluquice, quem é esse cara e tal. Aí comecei a tentar entender um pouco melhor. Rapidamente eu comecei a chegar quem ele era, porque o Fabrício já tinha comentado que tinha um amigo que era muito bem sucedido, da América Latina Logística, não sei o quê. Aí eu falei, putz, é o cara da América Latina Logística que acabou de comprar o Burger King, eu não tô sabendo. Tava por fora das notícias e tal. E aí ele falou, cara, pô, o Fabrício sempre falou muito bem de você, que você é um dos alunos que ele conheceu que tem mais potencial e etc. Eu queria te convidar para vir com a gente fazer o turnaround do projeto. Um projeto, pô, que vai ser super legal, que tá começando agora, estamos começando a recrutar time. Eu, pô, o futuro dono, CEO da empresa me convidando, eu falei, de novo, né, maluco, eu falei, cara, eu não sei se é o caminho que eu quero, eu gosto muito do que eu tô fazendo, sou empreendedor, tô fazendo minhas casinhas, tô ganhando dinheiro, não sei se faz sentido, eu acho que se eu fosse sair do mundo de empreendedorismo, eu ia querer ir pro mercado financeiro. Já, tipo, porque eu tava viajando, né? Eu falei, pô, não sei nem o que é, nem entendia a proposta que ele tava me fazendo. E aí o Bernardo falou algumas coisas que mexeram comigo na época, que foi a primeira, ele comentou, ele falou, pô, Gabriel, legal pra caramba, eu acho que o mercado financeiro, sem dúvida, é um mercado que tem muito dinheiro, né? Quando você pensa, ele trouxe uma alusão que eu acho que faz muito sentido, que é muita geração de caixa para pouca gente trabalhando. Né? Quando você pensa no meu negócio, que é um negócio de muita gente, eu tenho 1000 funcionários para fazer uma geração de caixa. Um banco, proporcional a quanto ele gera para a quantidade de pessoas trabalhando, é muito menos gente trabalhando. Então, naturalmente, sobra mais dinheiro para quem atua nesse setor. Foi mais ou menos a definição que ele trouxe. Mas ele trouxe um outro lado que ele falou, cara, por outro lado, quem tem a capacidade para se destacar no mercado financeiro e vai para esse outro jogo, se destaca muito. Porque é um jogo que acaba atraindo menos talentos, então tem uma oportunidade grande para a gente fazer coisas e colher o que você não necessariamente colheria no mercado financeiro. E aí eu saí com essa reflexão, e a outra reflexão que ele me trouxe, que eu guardo até hoje, ele falou, pô, mas e outra coisa, legal pra caramba, você tá ganhando o Campeonato Carioca, tá jogando bem, tá de parabéns. Pô, tá super legal. Que cara legal. Mas eu acho que você não entendeu que eu tô te chamando pra jogar a Champions. Aí eu falei, o quê? Cara, era uma empresa que na época foi comprada por 2 bi de dólar, que já era um negócio fora da minha realidade. Quando eu saí da empresa, ela valia 28 bi de dólar, né, que foram quase 7 anos de jornada no Burger King. E aí eu voltei pra casa, foram noites digerindo aquilo e pensando o que eu vou fazer e tal, até o momento que eu liguei pra ele e falei, Bernardo, pô, refleti muito, tô indo pra Miami semana que vem pra gente conversar. Peguei um avião, fui pra Miami, sentei com ele, me botou pra conversar com todos os diretores e todo mundo que já tava lá no projeto junto com ele nesse começo. E aí me fizeram uma proposta, na época, para duas possibilidades. Ó, ter um cargo de analista de alguma coisa, que eu nem me lembro o que era exatamente,
e tem um cargo aqui do programa Trainee que a gente está lançando, que começa agora no final do ano, para o começo do ano que vem, que vão ser 50 pessoas dos Estados Unidos, e a gente te enfia no meio aqui como única pessoa de fora, mas você entra no programa. Eu falei, mas o que é o programa? Ele, não, você vai passar 4 meses num restaurante para aprender tudo, e depois você vai fazer uma rotação de mais uns 4 meses em diversas áreas da empresa para você conhecer a empresa inteira. E aí depois você vai para um cargo mais sênior dentro da companhia. Eu não entendia nada de qual era o melhor caminho, eu olhei para ele e falei, qual o caminho que você acha melhor? Aí ele falou, vai pro trainee sem dúvida, você vai aprender mais. E foi legal, porque foi essas 50 pessoas, o programa era muito bem estruturado. Então, assim, eu tive aulas de MBA, eu consegui minha certificação Six Sigma Black Belt, eu consegui diversas ferramentas técnicas que eu nunca tinha vivido, né? Apesar de eu ter uma formação em engenharia de produção e ter aprendido, visto um pouco, uma coisa é você aprender na faculdade, outra coisa é você aplicar na prática com treinamento junto, né? Então, passei essa temporada no Burger King como trainee. Depois desse período de uns... Na verdade, eu cheguei lá 1 mês e pouco, eu comecei a trabalhar num restaurante, o Bernardo me alocou num restaurante em Little Havana, que era do lado do escritório. Que foi ótimo para mim, porque ninguém falava inglês, então eu pratiquei muito espanhol. Todos os clientes só falavam espanhol, os funcionários só falavam espanhol, ninguém sabia falar uma palavra em inglês, é meio louco isso, mas... E foi um momento que eu consegui praticar um pouco e aprender um pouco mais espanhol. O meu problema é que meu espanhol é cubano, então é um espanhol cheio de confusões, porque eram as pessoas com que eu falava, né? Então é engraçado porque tem palavras no espanhol cubano, só uma curiosidade, que são coisas que não existem em Cuba, né? Então, por exemplo, sei lá, telefone celular não existe em Cuba, pelo menos na minha época não existia, de 15 anos atrás. Então, as pessoas chegavam de Cuba e tinham que viver essa vida nos Estados Unidos e, pô, beleza, tem celular. Aí se alguém me liga, como é que eu falo que eu retorno daqui a pouco, por exemplo? Nos Estados Unidos, em inglês, você falaria I'll call you back. Em espanhol cubano, da nossa área ali, as pessoas falam te llamo para trás, que é a tradução literal do inglês para o espanhol do I'll call you back. Então tinha coisas incríveis assim que eu ia aprendendo, que não são do espanhol, mas são do espanhol cubano, adaptado à vida dos Estados Unidos. E aí eu tava lá para trabalhar, né? Eu comecei a acompanhar os horários e trabalhava no almoço e tal. Um dia eu liguei pro Bernardo e falei, Bernardo, tô há 1 mês aqui. E, cara, eu tenho muito tempo ocioso, porque o restaurante são 7, 8 horas por dia. Tá sobrando tempo. Tô sozinho em Miami. Eu tenho 22 anos de idade, 23 anos de idade. Tô com tempo pra caramba pra fazer coisa. Eu não quero ir pra praia, cara. Tô aqui pra trabalhar. Aí ele, não, vamos fazer um negócio então. Vem aqui que eu vou te apresentar, me lembro, a Rose. Vou te apresentar a Rose, você ajuda ela no supply chain da América Latina. Aí eu, tá bom. Aí o que eu fazia? Eu chegava às 6 no restaurante, 5 e poucas, 6 horas, fazia a abertura do café da manhã. Tocava café da manhã e almoço. 2 da tarde o almoço já estava morto. Eu saía correndo, ia para o escritório, que era 2 quadras, tomava banho no vestiário do escritório, subia para o escritório e trabalhava até 8 da noite. Então eu tive a oportunidade de meio que trabalhar nos 2 mundos. Eu era um cara dentro do restaurante, atuando em tudo e aprendendo tudo. No final eu saí como gerente do restaurante lá de Little Havana, que a gente passava por todas as etapas. Mas, ao mesmo tempo, eu estava dentro do escritório. E isso eu acho que deu para mim uma oportunidade, que eu não estava vislumbrando, mas foi muito boa, que eu, assim, tinha muita hipótese que era questionada nas reuniões estratégicas do Burger King, dentro do escritório, que a gente não fazia ideia se era verdadeiro ou não, né? E aí, muita gente vinha me perguntar, pô, você tá na loja todo dia, é isso aqui que acontece, é aquilo? Eu falava, olha, na minha loja é assim, mas a minha amostragem é muito limitada. Na época, o Burger King tinha, sei lá, 8 mil restaurantes nos Estados Unidos. Olha, uma amostragem de uma loja, você não pode tomar ela como verdade. Mas eu tenho uma ideia. Aí ele, pô, qual é a ideia? Eu falei, cara, eu sou muito amigo dos 50 trainees, que a gente se reúne mensalmente aqui para fazer treinamento, curso, etc. Tinha sempre 3, 4 dias por mês, que era de imersão e treinamentos com professores e tal, que é onde a gente ia aprendendo a parte mais... Desde contabilidade tinha vários professores de MBA que acompanharam a gente, né? Então a gente aprendeu várias questões técnicas ali e se reunia muito dentro desse grupo de trainees. Eu falei, olha, eu sou amigo dos 50 trainees. São 50 lojas espalhadas pelos Estados Unidos, porque eles ficavam em diversas áreas. Cara, monta a pesquisa que você quiser fazer, a gente manda para eles respondem amanhã e a gente faz a teste. Você quer perguntar se, sei lá...
cliente lá tá olhando mais isso ou aquilo, se o time tá preocupado com isso ou com aquilo, quer foto de como é que tá a divulgação do produto tal em tal loja ou em tal loja. Tudo que você precisar. E aí eu criei esse canal que passou a ser um input de inteligência para o escritório muito rico, porque a gente tinha uma base de pesquisa de 50 operações. E aí acabei construindo acesso a lideranças muito legais lá. No final desse período, o Bernardo me chama e fala, cara, dentro do projeto, porque tinha um projeto de virar o jogo no Reino Unido, que chamava Game Changer, a marca estava há mais de 10 anos com same-store sales negativo, ou seja, a venda das mesmas lojas comparadas com elas próprias no ano anterior, sempre negativa há 10 anos. Nossa. Então, assim, é uma marca que está morrendo. Burger King estava morrendo. Então, tinha um trabalho que era o Game Changer nos Estados Unidos, virar essa curva, né, parar de cair e voltar a crescer. E tinha um trabalho que começou com o Brasil, que ele falou, cara, tem um segundo plano dentro do nosso plano de turnaround, que vai ser fazer um catch-up dos principais mercados com o concorrente. Né? O McDonald's já estava com 600 lojas no Brasil, o Burger King naquela época tinha franqueados que chegavam um pouco menos de 100, próximo a 100. E aí ele falou, a gente acabou de assinar uma joint venture com a 20 Partners, eles vão colocar o capital, vão ser nossos sócios no Brasil, a gente vai montar uma equipe e quer que você desça, para ajudar a tocar, porque você passou uma temporada aqui, vai ajudar a fazer a conexão. No lugar que eu tô, essa história que você contou é assim, eu conheço as dores operacionais e aprendo como os executivos pensam para solucionar, não tem como ser mais valioso do que isso. Isso. Eu era muito júnior, né, então obviamente não é que eu vim para cá para um cargo de liderança tocar o Brasil, mas o Bernardo e acho que o time daqui também acabou me comprando muito porque entendeu que eu tinha coisas um pouco valiosas para agregar, né? Desde, cara, poucos aqui tinham operado nos Estados Unidos, então é meio louco porque até hoje tem uma diferença grande de produtividade de equipe entre Brasil e Estados Unidos. Produtividade real, né? A conta que eu sempre fiz e eu usava muito isso no Burger King no Brasil, implementei isso lá e a gente usou por muitos anos, imagino que seja usado até hoje. Basicamente a gente olhava a transação por colaborador, né? Então qual a capacidade daquele restaurante de atendimento de cliente para cada pessoa que trabalha ali. Cara, nos Estados Unidos a produtividade era o dobro, às vezes o triplo do que era no Brasil. E aí eu chegava aqui e tinha embate com a operação, os mesmos processos. Com os mesmos processos, mesma tecnologia, mesmo tudo. Tudo era igual. Tudo chegava igual e saía igual. Porque eu acho que isso é o que o fast food tem, né? Processo muito mapeado e muito replicável. E aí eu chegava aqui e falava, cara, tem muita gente na loja. Aí o time de operações, é impossível trabalhar com menos. Eu falava, cara, minha loja trabalhava com 1/3 e atendia a mesma quantidade de gente que você está atendendo no almoço. Ah, mas não tem como. E aí, de fato, tem questões culturais. Eu tinha, me lembro até hoje, a Anitta, era uma senhorinha que ficava na mesa de hambúrguer. Lá muita venda era pelo drive-thru, né? Ela ficava olhando para a tela que soltava o pedido do salão e ficava prestando atenção no fone de ouvido do drive-thru. Então, quando o cliente falava o que ele queria no drive-thru, ela já estava com a mão na lâmina, que era a folha, né, que você enrola, monta o sanduíche dentro e enrola para entregar para o cliente. Ela já estava com a mão na lâmina. Aí o cara falava, Whopper. Saiu o Whopper. Chicken Crispy Junior. Já saiu o Chicken Crispy. Então, assim, tinha uma questão cultural natural dessas pessoas que viveram nessa labuta e eram hiperprodutivas. Era um negócio assim que eu nunca vi nada igual. Até hoje eu nunca conheci ninguém parecido com a Anitta, de nível de foco e produtividade. Mas tinha questões de liderança, de processos, de motivação, de propósito, que precisavam ser ajustadas aqui no Brasil, que a gente foi ajustando e tocando à medida que o processo foi evoluindo. Que ano foi isso? Cara, eu voltei pro Brasil em 2011. Você casou pouco tempo depois, não foi? Casei em 12. Casei em 2012. E aí foi 2011, 12, 13, 14, 15 e 16 tocando diversas áreas do Burger King. Eu comecei em performance, então era o cara que trazia KPIs e cuidava dos indicadores da companhia. Depois eu fui para operações, passei 2 anos e pouco em operações, que eu acho que é da onde vieram a maior parte dos meus cabelos brancos, que a operação de Burger King é punk. Então, se vocês conhecerem alguém que trabalha em operação de restaurante, como um Burger King, um McDonald's, que pega operações de restaurante de volume, cara,
pode ter certeza que são pessoas trabalhadoras, porque não tem como pessoa que não trabalha dar conta. É um negócio realmente muito, muito intenso. Essa afirmação vem baseada no quê? Tipo, o cara tem que trabalhar mais do que se espera? Cara, eu não sei se é necessariamente mais do que se espera, mas é um negócio, primeiro que, vou falar de um coordenador de operações, tá? Eu fui gerente regional de operações, eu tinha 10 coordenadores e cada coordenador tinha mais ou menos 7 a 10 lojas embaixo. Então, cheguei a 12 operadores, coordenadores comigo, que era mais ou menos uns 100 restaurantes o que eu tinha. E, basicamente, cara, um coordenador de operações que toca 7 a 10, às vezes um pouquinho mais, dependendo da região, ele tem lá 10 operações de restaurante que muitas são 24 horas. Tá, entendi. Fecha Entendi. 2 da manhã, abre, já tá o time lá às 8, 9 para O fazer cara tem que estar limpeza e disponível para abertura, trabalhar. ou é 24 horas. Então, cara, e assim, vocês não fazem ideia da quantidade de coisa que acontece numa operação de fast food, desse volume, porque são operações de muito volume, a gente passando o tempo todo ali dentro, né? Então, é um negócio muito intenso de quantidade de gente, cliente entrando, saindo, 24 horas. Às vezes tem loja que o pessoal sai de um show, sai de uma balada, todo mundo bêbado e dá confusão. E aí tem problema com funcionário, aí pode ter problema com... Enfim. Então, cara, se não for uma pessoa que tá acostumada a trabalhar muito, de, pô, meu telefone tocou sábado, 3 da manhã, eu tenho que botar minha calça jeans e correr lá para resolver um problema, porque teve um assalto no restaurante, e eu tenho que chegar lá para cuidar das pessoas e fazer boletim de ocorrência e acalmar todo mundo e resolver esse problema da melhor maneira possível, não aguenta. Na terceira ligação de que ferrou, preciso de ajuda, pede pinico. Então, eu aprendi muito nessa época, assim, Desse passo para a volta do Brasil, como você foi parar na Inglaterra de novo e aí as coisas, né? Nesse período do Decolaram. Brasil, depois de operações, eu passei a tocar algumas outras áreas. Eu toquei planejamento estratégico, inteligência operacional e treinamento aqui no Brasil. Saí de operações para essas áreas. Operações eu cuidava da região norte do estado de São Paulo. Aí depois fui tocar essas áreas para o Brasil todo. E depois que eu fiz o planejamento estratégico da companhia, que foi um período também super legal, porque tinha consultoria junto e eu coordenando, então foi um processo também de aprendizado. Eu nunca tinha participado de um processo de planejamento estratégico. Eu recebi eu já tinha muita vontade, mostrava esse interesse de ir para fora de novo. Eu achava que minha jornada lá em Miami foi legal, mas muito júnior. Eu queria voltar um pouco mais sênior para fora. E aí eu consegui encaixar uma oportunidade, inclusive com o Gustavo, que está comigo hoje no Projeto HIT, é meu sócio lá, que tinha acabado de ter sido chamado para assumir a operação como CEO do Burger King para o Reino Unido, que a ideia era fazer uma joint venture igual a do Brasil no Reino Unido, com um sócio investidor e a gente tocar a expansão. E aí ele me convidou, fui para lá, eu virei diretor de operações, diretor financeiro, depois acabei pegando por um tempo interino operações e ajudando no marketing, e tocando a operação do Reino Unido. Mas foi um período muito... Primeiro, quando eu cheguei lá, eu me lembro, aluguei meu primeiro apartamento e minha esposa ainda não tinha chegado. E eu aluguei um apartamento em South Kensington, que não tinha mendigo. Eu me lembro até hoje de sentar, não tinha móvel, não tinha nada. Eu comi minha primeira torrada no chão da cozinha e eu me emocionar, porque eu falei, porra, são, sei lá, quantos anos de diferença entre um período e outro. Foi 2016, mais de 10 anos de diferença, né? Quando eu fui lá passar os perrengues e quando eu voltei. Então eu cheguei lá e com essa sensação de conquista, de que, pô, eu mudei com uma empresa fazendo minha mudança, alugando um apartamento super legal no bairro dos meus sonhos, tendo conforto, tendo tudo meu garantido. Eu falei, pô, alguma coisa eu fiz certo nesses últimos 10 anos. E aí foi um momento de emoção para mim. Mas a gente começou a trabalhar lá e muito rapidamente virou uma grande frustração, porque a ideia era que tivesse um sócio investidor que ia colocar o capital para a gente sair de um mercado que já tinha 500, 600 lojas, então já era um mercado do tamanho do Brasil. O Brasil, nesse período de 5, 6 anos que eu estava lá, a gente saiu de 100 lojas para 600 e quase 700 lojas. Então, já abriu uma média de 120 restaurantes por ano durante 5 anos, basicamente. E eu fui para lá meio que tipo, cara, eu vim aqui muito júnior, participei desse processo todo como
muito mais carregador de piano, atuando em tudo, do que como um cara estratégico. Fui estratégico no finalzinho do processo. E agora eu já começo com um cargo de liderança estratégica nessa nova jornada. Então a ideia era sair de 500, 600 restaurantes no Reino Unido para 1.000 em até 10 anos. Esse era o projeto. E a gente ia tocar e liderar esse projeto com o investidor botando funding. O que aconteceu no meio do processo foi o Brexit. 2 meses depois da minha chegada na Inglaterra, que era um negócio que ninguém estava esperando muito. Até hoje eu ouvia, né, na época, os boatos de por que aconteceu o Brexit. Não, porque o dia estava quente, aí algumas pessoas não saíram para votar, começa um monte de... Mas a verdade é que as pessoas, pelo menos com quem eu lidava, não acreditavam que o Brexit ia ser algo que pudesse acontecer. E aí enfim, o que aconteceu foi o investidor tirou o pé, falou, cara, não sei o que vai acontecer com a Inglaterra, a gente tem que olhar o mercado todo de novo, mudou todo o cenário. A gente passou mais muitos meses ali tocando o projeto, mas cuidando de 600 lojas, que na maioria eram franquias, na verdade, na sua maioria não, 100% eram franquias, o mercado do Reino Unido não tinha loja própria. Eu cuidando muito da parte imobiliária, porque, por incrível que pareça, os contratos de aluguel de longo prazo, porque no Reino Unido você não compra imóvel, né? Você compra direito de uso por um período longo. Então, você tem 100 anos de uso, e aí você paga o council tax para família real ou para alguém que é, de fato, o proprietário da terra. E o Burger King, na época, tinha, sei lá, 100 imóveis desse que eram sublocados para franqueados. Então, eu tinha que cuidar dessa parte de real estate, cuidava do financeiro, cobrança e etc. E cuidava da marca no país. Então, lançamento, produto novo, operação, temos que cuidar tem um franqueado que não está operando bem, então a gente cuidava um pouco disso. Mas me dava muita ansiedade, porque o meu espírito empreendedor é de meter a mão na massa e ser dono do negócio, e não fazer através de um franqueado e etc. E aí a gente ficou esse período, o Gustavo acabou saindo, indo para a Heinz, que era outra empresa do grupo, que o Bernardo saiu do Burger King e comprou a Heinz, depois comprou a Kraft, né, e virou Kraft Heinz, com o Bernardo como CEO, o Gustavo foi junto com o Bernardo. Eu ainda passei mais um período de uns 6 meses, 8 meses sem o Gustavo lá, tocando meio sozinho tudo. Fiquei meio como interino do mercado. Tinha um cara que me dava suporte, que era uma liderança da Europa. Mas, cara, tava muito frustrante pra mim. Pô, tô sem o manche, não consigo mais a gente teve essa conversa, você me contou, quando você sentou com a sua esposa e vocês pensaram em voltar pro Brasil. E aí eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa. Ou eu vou sair, vou ficar aqui, ou a gente volta pro Brasil. E na época eu tive uma proposta também do time do Bernardo da Inglaterra para ficar na Inglaterra na Kraft Heinz. Tive uma proposta de um fundo de private equity, que foi o cara que ia colocar o dinheiro, desistiu. Mas a gente interagiu muito nesse período. Para eu ficar trabalhando para ele lá na Inglaterra, que era uma proposta que eu estava super afim. Graças a Deus eu não fui, porque era um fundo russo, hoje já está cheio de problema de restrição, não deve estar podendo nem trabalhar mais na Inglaterra. E, ao mesmo tempo, tinha um conhecido meu de família, um amigo meu de família, que tinha um negócio que estava começando aqui no Brasil, falou, cara, vamos empreender junto, começa aqui junto comigo, a gente vai construir. E aí foi quando eu vim para o Brasil, virei sócio de uma empresa, sócio operador de uma empresa que tinha na época 4 restaurantes e comecei minha jornada na gastronomia. Eu me lembro que quando você me contou essa história a primeira vez, você virou e falou assim, eu olhei pra minha esposa, a gente tava numa situação confortável, era confortável, mas não era feliz, não era satisfatório, porque a gente não tava produzindo, né? Perfeito. E a gente viveu muito esse dilema, porque eu tinha na época 30 anos, e eu falei, cara, eu sou muito jovem para estar vivendo uma vida de aposentado. Pô, tô foi exatamente o termo que você usou. Eu tô preocupado com o carro que eu vou comprar e com as férias que eu vou tirar. Eu tenho muito para entregar ainda, entendeu? Eu quero poder construir algo relevante na minha vida. Eu não quero só ser o cara que vai passar a vida como executivo. Mesmo que eu fosse para a Heinz, eu percebi, e eu acho que a vida na Europa tem um pouco disso, que tem seus prós e contras, tá? Mas pelo menos é o fato que eu vivi, pessoalmente. Cara, eu não precisava de muito lá. A segurança estava garantida, a saúde estava garantida. Não é igual ao Brasil, tá? A gente é mimado com saúde. Quem tem condição financeira no Brasil é mimado. A gente pode falar o que a gente quiser, mas a gente, quando tem um problema, a gente vai para um hospital que tem médicos muito bons. Os nossos planos de saúde, seja ele qual for, do mais simples até o mais premium, você vai ter acesso a um hospital com todos os equipamentos, com qualidade, com atendimento médico que não existe em lugar nenhum do mundo. E eu já tive atendimento médico nos Estados Unidos, na Inglaterra, em tudo que é lugar.
nada se compara ao que é a saúde no Brasil. Mas o básico da saúde está garantido. Ninguém morre na porta de um hospital. Ninguém fica sem educação de qualidade, então qualquer criança tem educação pública de qualidade, e segurança é zero problema. Você pode até ter assalto, furto, a gente estava falando aqui de roubo de relógio, que está agora pegando em Londres, não dá mais para andar com relógio caro, mas é um cara que te toma e sai correndo. O cara nunca quer confronto com você, a sua vida nunca está em risco, isso traz uma certa tranquilidade, né? Quer dizer, pelo menos na minha época era assim, não sei como tá hoje em dia. Um pouco pior. Eu acho que Mudou só um pouquinho. eu acho que o cenário mudou um pouquinho, inflação, enfim, imigração, tá mais Olhar para a difícil. Europa com os olhos de hoje e pensar no que a Europa era até 10 anos atrás, 15 anos atrás, é um negócio inimaginável. Mas também imaginar a Europa nos anos 70, Londres era uma cidade muito fedorenta por causa do rio. O Não tinha essa esgoto... visão. o Thames era um negócio fedorento. E assim, claro... Eu nunca tinha sido tratado, imagina. o esgoto ia tudo. Eu tinha um amigo que era muito mais velho do que eu, que frequentou Londres nos anos 60, nos anos 70, ele falou, Bruno, era impossível você andar na calçada ao lado do Thames, porque era um cheiro horroroso. Que loucura. Né? Ele até comparava aqui com Tietê, com não sei o quê. Mas hoje a violência nas principais capitais europeias está uma desgraça completa. E sobre o Brexit, que você falou rapidamente, porque enfim, não é assunto da pauta, eu acho muito engraçado, cara, como grandes empresas não usam... Eu sou da área de política, eu sou cientista política e desde o ano passado venho trabalhando com inteligência política para negócios. Né? Aplicar esse conhecimento para isso. E eu vou te falar, é impressionante. Passei por um caso recente, enfim, não vem ao caso a gente falar muito aqui, mas um caso polêmico, que eu fui muito impactado por uma questão de viés político, basicamente, que eu não tenho nada a ver, tá? Aliás, eu tento ficar avesso ao viés político, porque eu acho que o viés político hoje em dia está muito polarizado, né? Então, eu tento sempre ser um cara meio de ouvir todos os argumentos e tomar uma decisão sem colocar o ideal antes de escutar. Mas, enfim, eu acho que as pessoas subestimam a importância de cientista político, analista político dentro dos negócios, tá? Mas, enfim... cara, e eu tenho visto isso desde o ano passado, quando eu comecei a trabalhar para empresas e empresários, seja como mentor, seja no conselho consultivo, seja no advisory para a empresa. E na época do Brexit, eu estava fazendo um comentário político para a Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Legal. Cara, eu era um dos pouquíssimos que dizia que o Brexit ia acontecer. E eu apresentava as razões. A Inglaterra é um país que eu conheço, cultura inglesa. Um país que Boris eu conheço... Johnson estava com todas lá, né? Tava, mas até antes do Boris Johnson. Quer dizer, no fundo, assim, quais são as condições criadas para que o Brexit viesse à luz, né? E as condições estavam criadas. Só que quando você está dentro de uma atmosfera exclusivamente londrina, daquela elite jornalística, intelectual, até dos empresários, você está completamente descolado do resto do país e das preocupações das pessoas. Tudo. E é impressionante como são países distintos, né? São, cara. Londres e o resto da Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Né? E é isso. Então, Unido. não dá para fazer uma análise como essa, de uma mudança tão profunda, como era o caso do Brexit, se baseando só na imprensa sediada na capital, só da opinião que vinha de Londres. Cara, e eu, assim, o tempo inteiro, falei, cara, vai passar por essa razão e tal, e depois... Passou e todo mundo, assim, surpreso com o negócio. Falei, mas não é possível, cara. Enfim, mas só para ilustrar o ponto, que eu acho impressionante, né? Como é que uma empresa como o Burger King, tantas outras, né? Comeram bola com isso aí, cara. Não, e é um pouco do que eu te falei. Dentro das nossas conversas, era discutido como algo inimaginável o Brexit passar. Que é isso, a gente estava com um viés totalmente míope do olhar do londrino, que era a vida que a gente vivia. E esse negócio de política também tem uma coisa, né? E conectando com o que você acabou de dizer. Muitas vezes os posicionamentos políticos impedem que a gente tenha uma visão mais racional para tomar decisão a partir do que está acontecendo politicamente. Então tem a política que se desenrola na política formal, no parlamento, no governo e tudo mais. Tem a política que se desenrola como reação a isso, pela imprensa ou ambientes intelectuais. E tem a reação que se desenrola em relação à política, ou diante da política, que é a reação popular.
Perfeito. Então você tem que Que pegar... são coisas distintas. São coisas distintas, são diversos de reações E que uma interfere diretamente na outra. Uma alimenta a outra, uma cria vieses Perfeito. em relação à outra. Perfeito. O que você tem que fazer no caso de quem analisa política para o grande público ou de quem analisa política para empresas? É você pegar o panorama completo, tirar as camadas, extrair a informação, que é diferente da confusão, e a partir daí você traça cenários. Do que é mais possível, do que é menos possível, do que é provável, do que é improvável. E como você consegue, de alguma forma, influenciar o cenário que você quer. Exato. Aí Porque- é outra questão. Porque essa influência, ela tem diversos caminhos, né? Você pode influenciar uma decisão via pressão popular, você pode influenciar uma decisão via pressão política, você pode influenciar, tem diversas formas, né? É verdade, é De verdade. você atuar. E aí acho que você tem que fazer a leitura de onde é que é a pressão. De onde é. E dependendo do momento, você tem que atuar aqui ou acolá, né? Ou às vezes junto. Ou às vezes junto, de forma paralela. Mas, cara, esse é um assunto fascinante e os empresários não veem isso como valor importante. Não olham pra isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é com relação a essa história, né? Então, você é desafiado por sua mãe, depois da fase vida louca no... Menino sendo menino, tá tudo bem. Não, beleza, faz parte do processo. parte. E é bom que isso aconteça quando jovem, para não acontecer com muita gente Não acontece depois de velho. de velho que fica ridículo. É né? isso. Eu conheço muitos casos. Eu também. A gente falou outro dia disso no táxi. Eu falei, cara, não dá pra ser moleque depois de velho. Não dá. Mas tem gente que não viveu essa experiência, Não, cara. eu acho que e quem não fica com viveu, isso. às vezes tem que viver. E beleza, faz parte. Tá Eu tudo só acho que certo, é uma pena que foi viver tarde e acaba atrapalhando o processo de crescimento. Porque chega um momento da sua vida que você tem que construir outras coisas. Hoje eu quero construir minha família. Hoje eu quero construir meu legado com os meus amigos. Muito mais do que uma vida de noite. É que a grande desgraça é quando você descobre isso, ou você quer ver isso quando tá mais velho, 40, 50 anos, é que você já tem uma família. Aí você desestrutura, Esse é o ponto, arrasa a exato. vida de um Aí- monte de gente. aí desanda porque- tudo. Esse é o ponto. Por causa da adolescência tardia, Você né? vai que é uma num desgraça. show do Coldplay e aí vira um caso global. É bizarro isso. É bizarro. Mas os momentos, né? Então você vai para Londres, aí você vê tendo que morar num lugar de mendigo, aí depois você volta para o Brasil, aí é convidado para ir para Miami, aí viver no reverso da moeda. Aí depois, enfim, tem essas 4 experiências até chegar na última em Londres. Em todas essas fases, teve algum momento em cada uma delas que você olha para trás e fala assim, cara, eu cheguei aqui a quem eu era e quem eu sou agora. Você conseguia marcar essas fases de maturidade? Vou te falar, Bruno, é uma ótima pergunta, mas eu vou te falar, eu acho que eu faço essa reflexão constantemente na minha vida, até hoje. Cada desafio que eu supero, cada conquista que eu tenho meus momentos e até um pouco de exercício de gratidão, com um pouco de olhar para trás e refletir. E acho que eu costumo dizer que a gente vem para esse mundo aqui com uma única missão. Eu digo, acho que eu tenho uma missão como ser humano, é sair daqui um ser humano melhor do que eu entrei. Todo o resto é acessório dessa missão. É a minha forma de pensar, tá? E eu tento levar isso para minha vida. E eu acho que não tem como você evoluir, e aí é um pouco do meu jeito Seis Sigma Black Belt, minha cabeça de engenheiro e etc., se você não se analisa, ou se você não se estuda, ou se você não se conhece. Né? Aquela velha história, a gente falava isso, acho que no Seis Sigma tem uma frase que a gente usava no treinamento que era If you cannot measure, you cannot improve. Então, se você não mede, você não melhora. E eu acho que é a mesma coisa para esses momentos de reflexão. Então, toda vez que eu tenho alguma conquista, ou que eu tenho algum desafio muito grande, ou que eu passo por um problema muito grande, ou que alguma coisa dá muito errado na minha vida, eu sempre, primeira coisa, eu agradeço, porque quando dá errado eu aprendo muito mais do que quando dá certo. Quando dá certo eu agradeço por ter dado certo e beleza, que alívio, deu certo. Então eu tô sempre meio que agradecendo, seja qual caminho for, mas mais do que tudo eu agradeço e faço assim, cara, há 6 meses atrás onde é que eu tava? E onde é que eu tô agora? Pô, beleza, então acerta aqui, para onde eu vou agora? Qual é o próximo passo, qual é o próximo foco? Então eu acho que foi constante essa reflexão, Bruno. De olhar para trás e pensar, putz, onde é que eu tava, onde é que eu tô agora? Eu vivi isso, vou te dar um exemplo, esse final de semana. Eu abri um restaurante que
gerou muita polêmica para a inauguração, saí na imprensa, fui acusado de ter feito diversas coisas que não fiz, e consegui provar, enfim, e deixar tudo 100% esclarecido para os órgãos públicos e etc. Ainda tem uma briga que segue em alguns casos, mas o principal, a gente provou que a gente estava certo, que estava tudo ok, e abrimos o restaurante. Cara, foram 2 meses e meio de muita incerteza se eu ia conseguir inaugurar. Um restaurante que eu já tinha 120 pessoas contratadas, já tinha comprado equipamento, comprado tudo para instalar e botar a máquina para rodar. E eu passei um período muito duro de dúvida se aquele negócio ia de fato, se eu ia conseguir abrir ou não, por conta dessa questão política. Eu tinha uma pressão popular de uma minoria, mas que fazia muita pressão. Eu tinha um desafio de provar tecnicamente que eu estava todo certo, que é o lado mais, não é nem político, mas é técnico, e eu vivendo esse turbilhão que não é a minha praia. Eu não sou político, eu não trabalho com política, eu não tenho, enfim, esse viés no meu dia a dia. Se você quiser falar o que é, pode contar, pelo amor de Deus. Não, é o restaurante do Parque da Água Branca, fazendo a churrascada do Parque da Água Branca, que foi, enfim, motivo de muita polêmica nesse período de 2 meses. E a gente conseguiu inaugurar, e esse final de semana foi o primeiro final de semana de casa aberta, cheia, com o time todo rodando. E eu fui lá no sábado e eu fiz exatamente essa reflexão e chorei dentro do restaurante, de verdade, assim, porque eu falei, cara, foram 2 meses e meio de muita luta, com muitas acusações injustas, de coisas que, enfim, são meio absurdas, que a gente teria feito e a gente não fez, e que, infelizmente, a imprensa acaba divulgando de forma errada, porque recebe uma informação errada e etc. Mas foi um período de muita batalha e, pô, consegui ver a gente estava no sábado com 70 funcionários, 80 funcionários trabalhando, com energia, felizes, que a casa finalmente inaugurou, os clientes saindo elogiando, todo mundo feliz com a operação, obrigado, que bom que vocês estão aqui, que experiência incrível, vou poder voltar a frequentar o parque, pô, que legal, o parque estava largado e vocês vieram para cuidar do nosso patrimônio, que foi exatamente o que a gente foi acusado de estar destruindo. Então toda essa sensação de que, poxa, porque eu acho que quando você passa por uma crise como essa, Bruno, e você deve ter visto muitos empresários atuando dessa forma, eu acho que tem um momento que você vive até e eu vivi isso, uma certa síndrome do impostor. Eu falei, cara, será que eu sou... Eu ia perguntar sobre isso. Eu pensei, eu falei, cara, será que eu sou aquele cara do filme do Batman que tá destruindo Gotham, que vai fazer o resort no meio da cidade e vai acabar com toda a história? E aquilo mexeu comigo. Eu comecei a duvidar, eventualmente, até da minha própria ética. E aí eu acho que foi um processo também de amadurecimento, primeiro de entender que, cara, o meu ponto de vista não é o ponto de vista verdadeiro necessariamente. Porque na minha cabeça de engenheiro e empreendedor, eu olhei, cara, eu tô num imóvel que tá fechado há, sei lá, 5 anos. Ninguém entra aqui. Eu abri o imóvel cheirando a podre, cupim comendo, caindo. Falei, pô, isso aqui toneladas vai virar ruína. Olhei para aquilo e falei, cara, só tem uma coisa que eu acho que é viabilizada aqui. Seria uma fazenda churrascada, porque é um imóvel de baias de cavalo. Que naturalmente perderam o uso quando o cavalo deixou de ser útil dentro da cidade de São Paulo. Lá tinha um local onde a polícia militar cuidava dos cavalos dela. Depois que o parque passou pela concessão, a polícia militar saiu. E dentro do edital de concessão do parque, que acho que pouca gente sabe disso, tem lá uma regra, né? Ou pelo menos uma indicação de que a vocação do parque é para operações de gastronomia, por conta do entorno adensado e questões de oferta, e que essas operações deveriam ser, ou pelo menos ter uma tendência voltada para operações que façam alusão ao segmento do agronegócio brasileiro. Tem coisa mais conectada com esse edital do que fazenda churrascada? Eu acho que, enfim, talvez não tenha. Eu não conhecia nada da empresa quando o edital foi feito, mas é o que está escrito lá. E aí a gente montou essa operação dentro do imóvel e na minha cabeça prática de engenheiro empreendedor cara, a gente vai investir um caminhão de dinheiro, eu vou reformar, né, revitalizar todo esse patrimônio
E a gente foi, de fato, muito cuidadoso. Eu não tenho, cara, não tenho nem prego nas paredes do imóvel, assim, para não trazer nenhum problema nas paredes do imóvel. A gente fez tudo com... Eu juntei 3 grupos técnicos, um especialista em restauro, um especialista em concessão de áreas públicas, de documentação e concessão de áreas públicas, e um arquiteto especialista em churrascada. Criamos um grupo de trabalho para a gente fazer tudo da forma mais certa possível. E é natural, eu acho que assim, de novo, o que eu percebi o meu viés de que, cara, eu estou trazendo benefício econômico, eu vou cuidar do patrimônio e eu vou reformar o patrimônio, não necessariamente é a verdade absoluta. E eu acho que talvez o meu grande aprendizado, e aí vivendo o que você deve conhecer bem, que é o lado político, cara, e eu acho que até eu tenho tentado, mas não tenho conseguido acesso, porque eu acho que já gerou uma rusga nessa relação, conversar com essas pessoas que são contrárias à nossa presença, para escutar quais são os pontos delas e ver se eu tenho como acomodar, como resolver alguma coisa, porque eu acho que a gente tem como resolver. Tem um grupo muito grande, muito a favor, que já está presente no parque e que, pô, é 100% do nosso lado e que tem um pouco a cabeça alinhada com essa minha cabeça prática. Mas a minha verdade não é absoluta. Então, acho que a primeira reflexão que eu fiz é sair desse lugar de arrogância mesmo, de que, tipo, cara, o que eu penso é o certo e eu vou fazer porque é o melhor para a cidade, porque o que é melhor para a cidade, na minha visão, no meu ponto de vista, não necessariamente é melhor para a cidade e para uma outra pessoa. Então, foi uma das grandes lições que eu tomei desse processo. De novo, paro, reflito, tenho gratidão ao que eu vivi, gratidão por ter superado. Se eu não tivesse superado, acho que ia ser uma pancada bem dura. Pelo menos essas etapas que a gente passou, foi bem importante a gente ter conseguido superar. Mas mais do que isso, fica essa lição aprendida de que acho que toda vez que você entra numa situação que tem pontos de vista muito diferentes e gera polêmica, cara, antes de pensar em qualquer coisa, escuta todo mundo, né? E vê como você consegue, de alguma forma, acomodar os incômodos de todos, para que você... De novo, é impossível agradar todo mundo, eu acho que é uma utopia, mas eu acho que democracia é isso, né? É você agradar a maioria. Então, acho que é tentar achar algum formato que você agrade a maioria, desagradando o mínimo possível quem não quer ou quem estaria vivendo ou pensando contrário ao que você pensa. Mas é um desafio, né? Acho que é o desafio do empreendedor brasileiro ter essa visão. E eu estou aprendendo com isso. Eu estou extremamente grato pela aula que vocês me deram agora, de verdade. Acho que... Enfim, espero que a audiência também... aproveite tanto quanto eu aproveitei, mas eu queria muito perguntar para você, Gabi, como é nítido que você foi uma pessoa forjada por processos. A tua mãe iniciou isso na tua vida. Seria muito superficial eu simplesmente perguntar, beleza, como que você vai transferir, né, isso que é um legado claramente familiar de empreendedorismo para tua filha? Vixe, que pergunta difícil. Mas assim, não, eu não. Mas é mais fácil aí. Eu não vou para esse lugar, assim. O que você acha que dá para deixar muito claro como valores e virtudes de todos esses processos dentro da tua casa, né? Eu acho que a gente vai para um espectro um pouco mais amplo, um pouco mais simples, mas assim, tem muita gente que não tem respeito por processos, que não sabe o quanto é importante construir e olhar, putz, eu saí do ponto A e cheguei no B, isso aqui me ensinou um monte de coisa, ou eu perdi muita coisa porque eu não fui capaz de lidar com questões no meio do caminho, né? Nesse período de tempo onde eu estive dedicado a uma atividade, e acho valioso, e achei muito valioso você contar sobre todo esse processo, a gente conseguir identificar todos eles, mas como é que você vai transferir, ou como você gosta, ou como você se sente confortável dentro do seu lar, com a sua esposa, transferindo essa cultura de respeitar esses processos dentro de casa? Cara, bom, a pergunta é muito difícil, eu não sei nem se eu tenho a resposta para ela, mas eu vou tentar organizar o pensamento na forma que eu e a minha esposa a gente tenta tocar a educação das nossas filhas. Primeiro que educar filho, não sei se você tem filho, Bruno. Somos todos pais de meninas. Você tem, eu tenho 2 meninas em casa. Cara, não tem manual. A gente não faz, vamos combinar, a gente não faz uma puta ideia do que a gente tá fazendo. A gente tenta acertar na medida que a gente avança nesse processo. Porque enquanto a gente está educando um filho, a gente está sendo educado como pai. É um processo que os dois estão vivendo juntos. Não é um processo de um só. Então eu acho que educação de filho, a primeira coisa que eu parto do princípio cara, eu não sei o que eu estou fazendo,
eu acho que a posição, e é o que eu tento ter para quase tudo na minha vida, é essa posição de muita humildade, de, cara, eu não faço uma puta ideia do que eu tô fazendo. Então eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso escutar. Porque senão você entra num modelo, como você, enfim, eu já tive diversas discussões, não, a minha educação foi uma educação dura com a minha mãe, com a minha família, mas, pô, preciso ter a mesma educação? Aí tem uma linha, não, hoje em dia a gente tem que ser mais isso ou mais aquilo, aí outra linha que é mais... Então, assim, se você entra, de certa forma, com arrogância para esse processo, eu acho que esse processo vai ficar mais difícil. Então, acho que a gente tem que entrar com humildade de que a gente não entende e tentar viver esse processo de crescimento junto com os nossos filhos. Então, essa é a primeira coisa. O que eu acho que é mais importante, e é o que eu bato muito com a minha esposa, que a gente tem que tentar passar para frente, e eu acho que eu e a minha esposa somos muito alinhados nisso, e fica fácil, porque quando o casal é muito igual nesse sentido, fica muito óbvio para os filhos enxergar, são os nossos valores pessoais. Então, assim, eu tenho alguns valores na minha vida que, cara, são muito importantes e inegociáveis. Então, assim, eu não passo por cima de ninguém, em nada na minha vida. Já passaram por cima de mim algumas vezes. Eu deixo passar e tento evitar o confronto e quero ficar longe, porque eu acho que eu tenho capacidade de construir o que é meu, eu não preciso atrapalhar a vida de ninguém ou tirar nada de ninguém. A gente dá muito valor ao trabalho, e eu acho que, apesar de eu trabalhar muito e a gente vive esse dilema, né? Putz, semana passada, por exemplo, eu vi minhas filhas uma vez, né? Sei lá, e elas têm 3 e 4 anos, então pensa o quanto eu sinto falta, né, de estar com elas. Porque eu trabalhei, foram, sei lá, 15 dias trabalhando todo dia, né, basicamente. Então eu vi elas muito pouco, elas ficaram uma temporada com a minha mãe, ajudando e tal. E minha esposa também trabalha muito. Então você passa, putz, eu tô vivendo pouco com as minhas filhas e tal. Por outro lado, tem uma questão de, eu tô passando para as minhas filhas valores de que, cara, o trabalho engrandece o homem, o trabalho faz parte do nosso processo, que a gente está aqui para construir algumas coisas. E aí eu tenho algumas coisinhas que eu tenho mantras em casa. Imagina que são 2 meninas pequenas com uma diferença de 1 ano e 5 meses entre elas. Então são super próximas e brincam juntos o tempo todo. Eu falo algumas coisas. Primeiro, quando tem a crise de dividir o brinquedo. Eu aprendi na minha vida, cara, que a melhor coisa da vida não é você conquistar nada, mas é você compartilhar as coisas que você tem ou que conquista com seus amigos. Acho que o ponto principal da educação em casa é o que faz parte, no fundo, do espírito do nosso projeto aqui, meu e do podcast, que é o que a gente está chamando de espírito aristocrático, que é servir pelos atos e servir pelo exemplo. Não tem nada a ver com título, coisa... Perfeito. Hereditariedade, não que isso não seja importante, mas a gente está tratando aqui da verdadeira aristocracia que precede os títulos. Ou seja, a aristocracia, quando é criada formalmente, ela é criada a partir de algo que já existia. Perfeito. Então, educação pelos atos, educação pelo exemplo. Porque, no fundo, os filhos não vão ser educados por aquilo que você diz. É por aquilo que você faz no dia a dia. É claro que o ato, a conduta dos pais, junto com essas mensagens... É isso, a repetição e a conduta. Porque também, se eu falar isso todo dia e não for trabalhar, não adiantou nada. Se eu falar todo dia e não dividir quando um amigo meu tá do meu lado, não adiantou nada. Ele fala e não faz. É fundamental. Eu perguntei propositalmente na esperança de ter algo valioso, mas você basicamente definiu o que a gente está fazendo aqui. Eu queria perguntar mais uma porrada de coisas sobre operação e tudo mais, mas acho que a gente teve uma resposta muito valiosa. Agora, se tem alguma questão específica a respeito dessa carreira? Eu tenho várias questões específicas, mas menos da parte profissional, que claro, tem interesse, mas o grande objetivo nosso aqui, Gabriel, desde que a gente se conheceu, eu e o Igor, a gente pensou no podcast, que era um projeto dele, junto com um projeto meu antigo, a gente se conectou. Rolou um encontro de ideias, os dois tinham as mesmas ideias, entendeu? Se conectou por meio do Cassiano, que é o nosso sócio. Era muito mais do que explicar os negócios, era explicar a história por trás dos negócios. E pra gente o fundamental é como essa pessoa que a gente admira, que a gente convidou, chegou onde chegou.
mas não exatamente a questão técnica, não a questão profissional, mas assim, de onde saiu, né? Como é que era como filho, portanto, o legado que recebeu dos pais, de que maneira que esse legado está sendo construído, vivo, e de que maneira que esse legado, de alguma maneira, já está sendo transmitido para os filhos, geração. né? Que é essa coisa, né? A gente, no fundo, é guardião temporário daquilo que a gente recebe. Seja a coisa mais importante, valores, princípios e tudo mais, seja de bens materiais, como o relógio, né? Que é uma paixão comum aqui, né? Eu tô com um aqui que só Deus sabe quem foi o primeiro dono. É. Foi produzido em 1946. Pois é, imagina. Eu né? sou o guardião agora. Espero que alguém leve ele no futuro. Exato. Provavelmente vai continuar na sua família, com seus filhos e netos, contando a história do pai que comprou um relógio que é do ano seguinte ao fim da Segunda Guerra Mundial. É isso. Quem produziu esse relógio? Quem foi que comprou esse relógio? Quem usou esse relógio durante tanto tempo até chegar aqui em casa o nosso pai, o nosso avô ter deixado isso pra gente. Então o que nos fascina, o que nos motiva aqui no podcast é conhecer essas histórias e no fundo mostrar quem é o Gabriel. Espero ter contado um pouquinho. Nossa, aqui, foi né? incrível. É porque tem muita coisa e você vai voltar aqui certamente quando vocês quiserem. Pra gente falar de outras coisas. A gente vai gravar a próxima vez sentado na mesa do churrascado. Exatamente. Quando vocês quiserem. Isso aí não falta lugar legal para gravar. Podem chamar. Mas muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, compartilhar a sua história. Obrigado demais pelo convite, não só nos pelo inspira, papo. mas vai inspirar muita gente. Muito bom bater papo. O Igor chamou, é missão. Já sou muito fã, posso chamar o Gabriel de amigo e, cara, tem muita coisa aí pra gente ouvir, compartilhar e ajudar a galera a se desenvolver. É isso. Obrigado demais, irmão. Obrigado, imagina. Prazer Muitíssimo enorme. obrigado. Obrigado. Valeu pelo papo.